Bluey é um fenômeno mundial. Todas as crianças e pais do planeta conhecem esse desenho. Mas nem todo mundo assistiu a mesma versão do desenho. Você sabia que existem coisas diferentes na série em outros países? Bob Bilby. Você sabia que o Bob Bilby não é um coelho? Muita gente acha que esse animalzinho que a Bingo leva para casa é um tipo de coelho. E embora ele seja um bicho de orelhas longas e o mascote da escola lembre muito os coelhos, o Bob, na verdade, nem sequer é um roedor. Na verdade, ele é um Bilby. Você não sabe o que é um Bilby? Se a sua resposta foi não, provavelmente é porque você não mora na Austrália. O Bilby é um tipo de marsupial. Ele é parente do canguru, o que quer dizer que as fêmeas possuem aquela bolsa para carregar os filhotes. Este animal é muito comum na Austrália, mas não em outros países. E uma curiosidade interessante é que existem muitas pessoas na Austrália que desejam mudar o coelho de Páscoa para o Bilby de Páscoa, já que o animal representa melhor aquele país. Agora você sabe o que realmente é um Bilby, mas lembre-se de que em outros países as pessoas ainda vão achar que ele é um coelho. Quer ver mais diferenças? Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Banheiro. Você já percebeu que na casa da Bluey existem 3 tipos de banheiro, certo? Nós temos aquele onde só existe um vaso sanitário, o outro onde existe um chuveiro, uma pia e uma banheira, e um outro onde existem um chuveiro e um vaso sanitário. Isso é uma coisa bem comum na Austrália, onde várias casas têm o vaso que fica em um espaço separado do lugar onde as pessoas tomam banho, e existem algumas razões para isso. A primeira é a higiene. Dessa forma, o lugar onde alguém toma banho não fica cheirando a outras coisas, se é que você me entende. Mas também tem outras vantagens, porque permite uma melhor privacidade. Enquanto alguém toma banho, dá para outra pessoa fazer as suas necessidades sem atrapalhar ninguém. Talvez você tenha achado isso diferente, mas é bem comum nas casas mais antigas na Austrália. Será que a casa dos Hiller é velha? Natal. Dependendo do lugar onde você mora, o episódio Mergulho de Natal tem uma coisa bem diferente, né? Está calor. E sim, a Austrália é realmente um país muito quente. Mas as pessoas que moram nas partes mais frias do mundo devem ter achado super esquisito. Isso porque aquele episódio se passa no Natal, ou seja, no mês de dezembro. E se você assiste a um filme dos Estados Unidos que se passa nessa época, está sempre frio. Mas em países como a Austrália ou o Brasil, essa não é a realidade. Isso porque as estações do ano não são as mesmas no mundo todo. O inverno só acontece no mês de dezembro se você está na metade norte do nosso planeta, como na Europa ou nos Estados Unidos. Mas na metade sul, essa época do ano é o verão. Por isso, o episódio de Natal na Austrália se passa em um dia de calor, onde todos vão para a piscina. Será que o Papai Noel usa sunga quando vai para lá? Canguru. Você se lembra do episódio O Riacho, quando a Bluey está com medo de conhecer a natureza, mas no fim ela se apaixona pelo lugar e encontra um canguru? Lembra mesmo? Bem, então você só pode estar sonhando, porque a Bluey nunca encontrou canguru nenhum. É sério. E o motivo da sua confusão é porque aquele animal que todo mundo pensa que é um canguru, na verdade não é um canguru. Ele é um tipo de animal chamado pademelon, que é um primo distante e menor dos cangurus. Esse animal é bem comum na Austrália e o resto do mundo não o conhece. Agora você sabe. Pavlova. Agora vamos falar de uma coisa bem perigosa. Sabe o episódio Pavlova? É aquela história de quando a Bingo encontra um pedaço do doce feito de merengue e frutas na geladeira. Essa sobremesa se chama Pavlova porque ela foi criada em homenagem a uma bailarina russa super famosa em 1920, chamada Anna Pavlova. Ela fez uma viagem para aquela parte do mundo e isso deu origem ao doce. O motivo disso ser perigoso é porque a Austrália diz que foram eles que inventaram essa sobremesa, mas as pessoas da Nova Zelândia não concordam nem um pouco com isso, e eles não devem gostar nem um pouco desse episódio da série. Brigam até hoje para dizer quem entre eles inventou essa comida tão gostosa. Por isso, se algum dia alguém te perguntar, você viu aquele episódio de Bluey chamado Pavlova?
Descubra se essa pessoa veio da Austrália, da terra da Bluey ou da Nova Zelândia antes de responder. Você prefere comida doce ou salgada? Comenta a hashtag doce pra gente se conhecer. Cruz. No episódio Bebê Prematuro, você deve ter percebido que a Bluey usava uma roupa de enfermeira com uma cruz vermelha, correto? Quer dizer, se você veio do Reino Unido, você não viu nada disso. É porque no Reino Unido, a cor da cruz na roupa da Bluey mudou de vermelho para roxo. Isso porque existe uma organização de saúde real chamada Cruz Vermelha, e os criadores do desenho tiveram que fazer uma versão diferente para o Reino Unido, pois naquele país, a Cruz Vermelha só pode ser usada por profissionais de saúde bem específicos. Coroas. Voltando a falar sobre o Natal na Austrália, você deve ter percebido que a família Hiller estava usando coroas de papel durante o almoço na festa da piscina. Bem, no mundo todo, o Natal tem as suas tradições, mas em alguns países, o uso de coroas de papel como roupa de festa é mais comum, principalmente nos países que alguma vez fizeram parte do Reino Unido. Isso não é comum em vários lugares. Por isso, se você não conhecia essa tradição, essa cena de Bluey foi esquisita para você. Sandália. Mais esquisito ainda é saber que a Muffin usa tanga nos pés. O quê? Espera, como assim? Bem, isso é uma questão de tradução. A Austrália é um país que fala inglês, mas ao mesmo tempo é um lugar que fica bem isolado do resto dos países que falam essa língua. Na Austrália, as sandálias são chamadas de tanga. Por isso, no episódio em que a Muffin está mostrando as suas sandálias para Tilly, no inglês ela fala que está usando tanga. E isso é esquisito, porque essa palavra no resto do mundo é usada para descrever a parte de baixo do biquíni. Sol. No episódio Praia, a Tilly e o Bandit usam alguns bastões coloridos para passar no rosto das filhas. Quem não é de um país bem quente como a Austrália não vai saber disso, mas aqueles bastões são protetores solares de zinco, já que os comuns não são o suficiente. Eles são bem comuns no país, e quando as pessoas vão para a praia, precisam usar isso, principalmente as crianças. Mas você notou que a cor do bastão de protetor solar é verde e amarela? Cores. O motivo das cores verde e amarela é o mesmo que nós vemos no episódio do jogo de rugby, onde a família da Bluey e do Lucky se reuniram para assistir a uma partida importante. No final do episódio, nós vemos o Bandit todo decorado de verde e dourado, porque essas são as cores nacionais da Austrália. Sim, por mais que a bandeira deles seja azul e vermelha, as cores que representam o país são o verde e o dourado, por causa de uma flor chamada Golden Wattle, muito comum por lá. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Churrasco. Sabe o episódio Circo, quando os Hiller estão indo para a eleição do prefeito da cidade? Durante o começo do episódio, nós vemos que o pai do Mackenzie está assando algumas salsichas e servindo às pessoas, colocando a salsicha no pão de forma. Esse prato é chamado na Austrália de sausage sizzle e ele é bem comum no país. A parte engraçada é que está acontecendo durante as eleições da cidade. Churrasco durante uma eleição não é nada comum no resto do mundo, mas na Austrália e no desenho da Bluey, isso acontece, porque durante esses eventos, algumas escolas aproveitam o grande número de pessoas para arrecadar fundos. Cavalo. Nós também temos cenas que ficaram diferentes em outros países, como no episódio A Feira, quando a Indy e a Bluey estão conversando com uma criadora de cavalos, e do nada, um deles faz muito cocô. Essa cena foi exibida na televisão da Austrália, mas em outros países e na Disney Plus, o momento foi cortado. Episódio. O episódio Bebê do Papai, quando Bandit fingia que teria um bebê, que no caso era Bingo, também foi censurado em outros países. Ele foi exibido na televisão, mas no resto do mundo não dá para assistir pela Disney. Se você entrar no serviço de streaming da Disney, ele nem aparece. Na versão oficial da série, Bebê do Papai é o episódio 13 da segunda temporada. Parto.
Ainda falando deste episódio, que está disponível no YouTube, existe uma cena onde o Bandit está passando por um parto. Claro, é tudo brincadeira, mas em um momento, quando o pai do Lucky está puxando a perna da Bingo, nós vemos alguns bolinhos caindo da piscina. Isso é uma referência para algo que acontece em partos reais. Durante o nascimento, as mamães têm que fazer muita força, por isso tem vezes em que elas acabam precisando ir ao banheiro. Será que é por isso que foi censurado em vários países? Nomes. No mundo todo, as pessoas conhecem a Bluey, mas você sabia que vários personagens têm nomes diferentes em outros países? A Bluey é chamada apenas de Blue, sem o Y, na Romênia e na República Tcheca. Agora, na Islândia, o nome dela é Blaia. O Bandit se chama Billy na Suécia. Na Holanda, ele se chama Buster. E na Islândia, o Sr. Hiller é conhecido como Bad. A Tilly é chamada de Caramela na versão da Romênia. E na Islândia, o seu nome é Silja. A Bingo também muda na Islândia. Ela é conhecida como Bara. Você sabia disso? O tio Stripe é chamado de Frans na versão sueca. E o irmão mais velho do Bandit se chama Hedley na versão original. No Brasil, esse personagem se chama José, mas na versão sueca, o seu nome é Ralph. O Jean-Luc fala francês na maioria das dublagens, mas em países que falam francês, esse cachorrinho está falando inglês para evitar confusão de dublagem, e o nome dele nesses países é Johnny. A irmã da Tilly tem o nome de Brandy na versão original, mas na Suécia o nome dela é Bianca, e em português do Brasil, a tia da Bluey e da Bingo se chama Betty. O pai do Lucky se chama Pet na maior parte do mundo, mas na Suécia o seu nome é Pelle. Agora, o pai da Tilly, no idioma original, é chamado de Mort, mas no Brasil o nome dele é Mário. Meninos. Na Holanda, em países árabes e na Rússia, a Muffin e a Socks são meninos, é sério. Isso acontece porque a tradução do nome delas para o idioma desses países é masculina. Então a dublagem tem que tratar as primas da Bluey no masculino. Esquisito, né? Alergia. No episódio Frango Rato, quando o Bandit fica arrotando porque comeu chucrute, essa cena é diferente na versão original. A verdade é que o Bandit tem alergia a este tipo de comida, e quando ele come, ele fica espirrando. Mas na versão de outros países, o som de espirro mudou para um arroto. Isso porque o Bandit sabe que é alérgico, mas continuou comendo. Mas em outros países, eles não queriam que as crianças seguissem o exemplo do Sr. Hiller e achassem que está tudo bem comer comidas que causam alergia nelas. Nossa, são muitas diferenças, né? Vamos descobrir mais sobre isso no futuro. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!